Olá, querida e amável pessoa do YouTube e da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal, mais um Lendo Notícias Científicas, dessa vez para falar sobre a COP28, os resultados e o documento que ela trouxe e os avanços que tivemos na conferência sobre as mudanças climáticas, beleza? Mas antes, não se esqueça que está passando na sua rua o carro do engajamento. Se você puder engajar esse vídeo dando like, compartilhando ou comentando, vai ajudar demais. E não custa nada, zero reais. Custa simplesmente alguns cliques do seu mouse ou algumas teclas do seu teclado, se você for comentar. Mas ajuda demais aqui a continuidade e a propagação do canal, beleza? E se você não é inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, considere se inscrever. Assista o vídeo, se você gostar, se inscreva no canal que tem vídeo quase todo dia útil quando dá certo aqui nesse canal. Beleza? Ajuda muito. Estamos tentando chegar antes do ano de 2024, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a 1000 inscritos nesse canal aqui. Beleza? Então me ajude nessa meta, porque falta pouco. Sabe aquilo que falta tão pouco, mas falta tão muito, assim? É que falta, não sei, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu acho que falta 30. Muito pouco. Mas ao mesmo tempo você fica tão ansioso que falta muito. Mas falta muito pouco. Mas chega de enrolação. Vamos para o vídeo. Então lá o título, eu tô na frente do título, mas eu te ajudo lendo. Eu sei que você sabe ler, mas não vou dar aquelas de professor de PowerPoint, sabe? Que pô, o professor faz mal o PowerPoint pra te dar uma aula, daí ele lê o PowerPoint todo. Não tem nenhum problema ler alguma parte do PowerPoint, lógico. Mas, pô, ele lê todo o PowerPoint, todas as linhas, todas as frases, é sacanagem, né? Aí me manda o PowerPoint pra nós que nós lê, porque a aula é sobre outra coisa. Mas, nossa, farpada de graça, nada a ver. Esquece, rebobina, apaga tudo. COP28 termina com avanço em transição energética, mas exclui eliminação dos combustíveis fósseis. O presidente da COP28, Sultan Al-Jaber, espero ter falado certo, chamou o acordo de histórico, mas acrescentou que seu verdadeiro sucesso estaria na sua implementação. Então, para quem não está habituado, já falei no outro vídeo sobre a COP. A COP é uma conferência periódica, acontece, não lembro, de 2 em 2 anos, não sei se estou errado. É sobre conferência do clima, para discutir mudanças para o clima. Você provavelmente estudou ela nas aulas de geografia, de COPs que surgiram, por exemplo, o protocolo de Kyoto. Você estuda lá sobre a compra de créditos de carbono e tudo mais. Essas conferências sempre lançam documentos. E esses documentos têm alguns parâmetros que os países concordam em fazer para recuar o aquecimento global. Bom, as COPs não é mais para discutir se o aquecimento global existe ou não existe. Para isso a gente tem um painel internacional do clima e tudo mais. A COP já é delimitado para a COP que o aquecimento está acontecendo. Ela é para discutir o que a gente faz para o aquecimento não acabar com a sociedade humana, não acabar com a vida humana no planeta Terra. E foi a primeira vez que o documento ele falou explicitamente sobre diminuir o uso de combustíveis fósseis. Por que isso é importante? Mas por que isso é meio que água com açúcar ainda? Não é algo doce de verdade, sabe? É algo que é bom, mas infelizmente ainda falta. Primeiro de tudo, não é perfeito porque esses acordos não têm legalidade. Esses acordos, eles não têm poder de lei. Eles são acordos de palavras, são acordos diplomáticos entre países e não é confirmado que todos os países vão seguir as orientações do que está escrito nesses acordos. Segundo, é porque ele não fala sobre a exclusão dos combustíveis fósseis. Isso é porque a gente tem um ódio contra combustíveis fósseis? É porque se odeia petróleo? É porque não se quer ver mais petróleo na face da Terra? Não. É porque a situação que a gente está, panoramicamente falando, sobre as mudanças climáticas, a gente está numa situação de emergência. E mesmo que esses documentos sejam simbólicos, eles são muito importantes como documentos principalmente filosóficos, diplomáticos, para a gente conseguir construir no imaginário político e no imaginário social de que a gente precisa parar de usar combustíveis fósseis. E que a gente tem outros combustíveis que são e podem ser utilizados para esses fins. Não é questão de eliminar de um dia para o outro o petróleo, mas a questão de a gente entender e compreender enquanto sociedade que uma hora a gente tem que
parar de consumir combustíveis fósseis, porque hoje, principalmente, o combustível fóssil é um dos itens centrais da poluição e do agravamento do clima. O efeito estufa é potencializado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E não entenda que combustíveis fósseis somente como a gasolina que você abastece o seu carro. Combustíveis fósseis, a gente está falando de gás natural para produção de energia, de queima de carvão para produção de energia, a gente está falando de diesel, a gente está falando de petróleo ou de gasolina, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva baseada em combustíveis fósseis. Então, por isso que, apesar de ser muito boa essa questão de diminuir o uso de combustíveis fósseis, ao mesmo tempo é ruim que o documento não tenha batido o martelo e deixado explícito que os governos entenderam que é preciso excluir o uso de combustíveis fósseis e trabalhar na construção de um tipo de sociedade de produção diferente. Então é algo bom, porque pela primeira vez a gente fala de combustíveis fósseis nesse documento, mas é algo ruim porque a gente não fala sobre um futuro onde a gente consegue excluir o combustível fóssil dos meios de produção humanos, tudo bem? Vamos aqui aos principais pontos desse documento. Então, primeiro, pela primeira vez os países concordaram em fazer uma transição energética para a redução dos combustíveis fósseis. Segundo, no entanto, o texto não cita a eliminação dos combustíveis fósseis, ideia que não agradou os ambientalistas. Terceiro, o acordo propõe que seja triplicada a capacidade de energia renovável a nível mundial até 2030. Quarto, países anunciaram um fundo de 240 milhões para apoiar países afetados pelo aquecimento global, mas o valor é considerado baixo. E eu adiciono aqui que, além do valor de ser considerado baixo, não é positivo, porque o que os países deveriam construir é um transporte e uma reabilitação para essas populações, não só construir uma questão de emendas orçamentárias como se fosse resolver o problema. Porque qual que é a grande questão que a gente tem com as mudanças climáticas? Primeiro de tudo, e é o ponto principal, que deveria ser o primeiro ponto, mudanças climáticas são assunto social global. Não tem ideia. Não dá para falar que é problema de um país todo, não dá para falar que é problema de um continente só. Ele é problema do mundo. Segundo, o mundo todo está sendo impactado, mas existem lugares que estão sendo impactados mais. Então, existem lugares que estão deixando de existir por conta das mudanças climáticas. Então, não é só um fundo, além do valor ser baixo, só 420 milhões de dólares. Gente, eu sei que para nós individualmente é uma puta grana, resolveria a vida de todo mundo. Mas eu tô falando para vocês. Imagina que uma ilha não dá para viver mais nela. Uma ilha que tinha uma população de, sei lá, de mais de 10 mil pessoas. 420 milhões de dólares não é suficiente para você manter essas pessoas, para essas pessoas voltarem a viver. A gente precisa de um plano de como a gente vai fazer com esses países que podem sumir do mapa, como por exemplo Tuvalu. Tuvalu pode sumir do mapa, pode ser uma ilha que possa ser totalmente alagada e as pessoas não vão ter onde viver. 420 milhões de dólares não vai voltar Tuvalu pro mapa, tá ligado? A gente simplesmente vai deixar essas pessoas saírem da ilha. E é isso. Como elas vão viver? Onde Tuvalu vai se estabelecer? A gente simplesmente vai aceitar que um país, uma cultura, uma tradição vai ser apagada do mapa e vamos viver com isso numa boa e vamos dar um dinheiro e vamos fingir, não, já demos dinheiro, tá bom. Não. Esse que é o grande problema também. E a conferência não estabeleceu compromissos concretos de financiamento para adaptação e migração, mas reiterou que mais dinheiro pode precisar chegar aos países afetados pelas mudanças climáticas. Abre aspas. A menção à substituição do uso de combustíveis fósseis é inédita, mas totalmente em desacordo com a realidade de países que projetam aumento em suas fontes sujas, analisa Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Abre aspas de novo para ele. Os países agora precisam decidir que verdade irá prevalecer, a do texto da COP ou a dos seus planos de explorar cada vez mais petróleo, gás e carvão. Esse que é o grande problema, né? Então, o documento,
ele, como texto, ele traz benefícios, ele é positivo em falar de combustível fóssil, não falar perfeitamente da eliminação dele, mas ao mesmo tempo ele é muito contraditório porque ele não tem nenhum poder de lei, ele não tem nenhum poder de manutenção, ele não tem nenhum poder de relações entre os países. Então, o grande risco é dele ser simplesmente um artigo para ser bonito e não ter nenhuma efetividade dentro dos países e dentro das associações de países, porque esse é um problema que não adianta só alguns países combater. A gente precisa falar de uma mudança global para que haja realmente a freada desse aquecimento. E, indo para outra notícia, uma prova disso, que é uma notícia que sai logo após o fechamento da COP aqui no Brasil, e é uma notícia, cara, que saiu num melhor momento possível para mostrar essa contradição. É uma notícia que mostra, joga na nossa cara a contradição, que é essa notícia aqui publicada pela mídia Ninja. Brasil realiza mega leilão para exploração de petróleo na Amazônia pós-COP28. Ou seja, a frase lá do secretário executivo que eu li por último naquela notícia do G1, e se vocês quiserem ler a notícia na íntegra, acessem aqui, né? COP termina com avanço sobre transição energética, mas exclui a eliminação dos combustíveis. Eu não vou ler tudo, porque é uma notícia bem, bem longa. Vale a pena a leitura longa, eu só quis me ater, né, nos pontos principais, né? Aqui a gente tem um ponto da questão das palavras ainda que eu não comentei por cima, né? Em vez de usar a palavra de eliminar, usou a palavra de transição. É a primeira vez que fala sobre combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo a COP não estabelece metas gerais, tudo que eu já falei, né? Todos os problemas, mas a notícia passa mais coisas. Mas essa notícia do Mídia Ninja deixa jogada na nossa cara essa contradição. A gente vai lá na COP, a Marina Silva, ministra das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente, fez um bom trabalho, na minha visão. Os secretários brasileiros que foram lá fez um bom trabalho, principalmente de propaganda. E propaganda é bom, principalmente a nível de comércio internacional. E principalmente por conta dos últimos 4 anos que a gente teve. E aqui estou falando em fatos. Nos últimos 4 anos, não é uma questão para ofender bolsonaristas ou quem votou no Bolsonaro, mas a real é que nos últimos 4 anos a gente perdeu o nosso poder de influência política internacional que a gente sempre teve, principalmente nas questões ambientais e climáticas. Então, a propaganda é extremamente importante. E eu aqui fiz um vídeo, inclusive, sobre a queda do desmatamento, e um dos secretários executivos do Ministério do Meio Ambiente fez um discurso propagando a queda do desmatamento lá na COP. E isso é excelente para nós como país, porque volta ao Brasil a ter importância internacional, volta a ter o Brasil ter investimentos internacionais e volta o Brasil ter potencialidade de fechar acordos como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, que travou um pouco por causa de questões ambientais. Então, é muito importante a propaganda também. E não tô falando que é por causa desse governo específico, não, sabe? Se fosse o secretário de outro governo, de outro candidato que tivesse feito isso, eu ia falar que era positivo também pro Brasil. O Brasil tem, sim, uma importância de relações internacionais e principalmente em relação à questão de saúde e de meio ambiente. O Brasil já produziu muita coisa em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil se mostra um dos países contraditórios. O Brasil poderia ser um país a puxar um tipo de desenvolvimento diferente, a puxar um desenvolvimento focado em outro tipo de exploração, em outro tipo de produção de riquezas, em outro tipo de produção de energias. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil de 2023 realiza leilões para exploração de petróleo após o final da Confederação de Países que estava discutindo a parada de usar esses combustíveis, o que é extremamente maluco.
Então vamos lá, matéria por Rebeca Lorenzetti para Mídia Ninja. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis, ANP, está prestes a realizar um mega leilão de exploração de petróleo e gás que coloca em riscos terras indígenas e áreas de conservação na Amazônia. O leilão agendado para a próxima quarta-feira deve ocorrer logo após o encerramento da 28ª Conferência do Clima da ONU. Especialistas alegam que a participação do Brasil na COP28 foi manchada por contradições, já que o país busca limitar o aquecimento global enquanto promove a exploração de combustíveis fósseis em seu próprio território. Eu diria que não é só a participação, e aqui está o ponto-chave da COP, dos acordos climáticos e do aquecimento global. Não é só a participação do Brasil que é contraditória. A participação de todos os outros países é contraditório. Sabe? A participação, por exemplo, a União Europeia pode chegar e falar, não, mano, aqui a gente está tentando, por exemplo, se eu não me engano, a França tem um plano de ter carros elétricos até 2035, 2030, toda a frota ser elétrica, mas ao mesmo tempo a OTAN vive de patrocinar guerra que envolve busca por petróleo no Oriente Médio, na Ásia, na África. Daí a gente pode falar de, por exemplo, a China tá trabalhando com usinas solares e tudo mais, tá trabalhando com energia sustentável. Mas ao mesmo tempo, a China é uma das maiores produtoras de carvão do mundo, sabe? E utiliza energia de combustíveis fósseis pra caramba no mundo. A questão é que todo mundo está sendo contraditório nessas COPs, sabe? Todos os países não estão sendo de verdade 100% ativos. A contradição, ela é explícita, porque a contradição está por detrás até desses países. A contradição está no meio de produção de riquezas que a gente vive. E eu aqui nem estou falando de uma transição, nem estou falando para acabar com o capitalismo. Eu estou falando que o capitalismo que a gente vive hoje, ele vai expor a contradição, porque o capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo que não está nem aí para o planeta. É um capitalismo de retirar recursos, produzir coisas com esse recurso até não acabar mais, vender cada vez mais produtos, enriquecer cada vez mais, e é isso. A contradição vai aparecer em todos os países, porque todos os países têm que viver nesse, querendo ou não, em certa medida mais ou não, utilizando esse sistema de produção e de compartilhamento de riquezas. E alguns países poderiam, sei lá, até tentar sair desse padrão. O Brasil, por exemplo, poderia tentar jogar luz sobre outro tipo de padrão de industrialização e de crescimento. Mas mesmo assim, a gente está tentando ficar preso naquela produção de riquezas lá da primeira Revolução Industrial, que é desmatar tudo e tirar todo o petróleo que der do chão. Ou todo o gás, ou toda a produção de cana-de-açúcar, toda a produção do que quer que seja. A ANP planeja ofertar 602 novas áreas de exploração, incluindo 22 blocos na bacia do Rio Amazonas. Alarmantemente, 12 desses blocos estão localizados na área de impacto direto de pelo menos 20 terras indígenas, em zonas de amortecimento de 15 unidades de conservação, abrangendo também territórios quilombolas demarcados. O uso da técnica de fracking nessas áreas é particularmente preocupante devido aos riscos ambientais. Terras indígenas ocupadas pelos povos Múrias, Mundurunco, Tataré-Maoi e Cachoeana, espero ter falado certo, me desculpe se eu não pronunciei certo, estão entre as que podem ser afetadas, assim como a reserva extrativista Arapiuns e as áreas quilombolas na Floresta Nacional de Saracataquera. O leilão, apelidado de Leilão do Fim do Mundo, apresenta riscos não apenas para a Amazônia, mas também para outras regiões do país. Um levantamento do Instituto Araiara identificou potenciais impactos em 33 unidades de conservação, incluindo manguezais na APA, Costa dos Corais, e na região de Abrolhos, Terra e Mar. A falta de consultas aos povos indígenas e quilombolas, conforme previsão pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, é preocupação levantada pelo Instituto Araiana. A organização entrou com 5 ações civis públicas
pedindo a retirada de 77 blocos ofertadas no leilão. E aqui está o mapa, né? Com os blocos, com as regiões que vão ser as regiões produtoras desse petróleo. Então, por esses e outros motivos, que essa COP29, apesar de tudo, ela é meio água com açúcar. Ela é meio frustrante. Mais uma COP que traz o documento que é importante, é histórico, como os outros documentos são históricos, como a COP de Paris, como a COP que teve o protocolo de Kyoto e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um avanço à paz de Tartaruga. E o grande problema e a conclusão aqui é, lá atrás, o aquecimento global, a gente já tinha noção lá atrás, porque o aquecimento global é muito antigo. A gente tem noção do aquecimento global há muito tempo. Não se tenha enganado. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui reagindo a uma matéria da BBC sobre a cientista esquecida pela história. Esqueci o nome dela agora, mas procurei cientista esquecida pela história no YouTube. Coloca a BBC, eu coloco o nome do meu canal. Que é a cientista que foi uma das primeiras, hoje em dia voltando atrás na história. Ela não ganhou esses créditos antes, mas agora está ganhando esses créditos. Que ela foi uma das primeiras a falar sobre efeito estufa. E ela já projetava o que aconteceria se o efeito estufa fosse aumentado, que é o que está acontecendo. Ela já projetou lá, na época que ele descobriu, há mais de 100 anos atrás, o que poderia acontecer com o efeito estufa se ele fosse aumentado, que é o aquecimento global. O aquecimento global é uma questão que a gente conhece há muito tempo. A gente já tem hipótese sobre ele há muito tempo, não é algo novo. É por isso que algumas pessoas até ficam bravas quando tem pessoas que querem lutar contra o aquecimento global, porque os cientistas já estão falando sobre ele há muito tempo. Só que ele era uma questão que a gente sabia que ia demorar para colher os frutos. Só que qual que é a questão agora? A gente já está colhendo os frutos. A gente já está sofrendo impactos dele. E o que vai acontecer? A cada ano, a cada década que passar, a cada 10, 5 anos que passar, esses frutos vão ser cada vez mais fortes. Os impactos vão ser cada vez mais fortes. Então, querendo ou não, não tem espaço mais para mudanças a passos de tartaruga. Esse bonde já passou. E não é sendo catastrofista, não tô falando que o planeta vai acabar ou que a raça humana vai acabar. Não, provavelmente vai demorar mais 100 anos aí. Mas a questão é, assim como demorou muito tempo para o aquecimento se concretizar, lutar contra o aquecimento e contra os danos do aquecimento também demora tempo. Também é um planejamento a longo prazo. E se esse planejamento a longo prazo não acontece agora, não adianta a gente achar que vai ser igual a pandemia de Covid, que vai surgir uma vacina que vai salvar nós de nós mesmos. Quando as consequências do aquecimento global se concretizarem e acontecerem, não tem vacina para voltar atrás. Não tem vacina para salvar a gente. A gente precisa de um plano de longo prazo. Por isso que é cada vez mais frustrante a gente ver essas contradições. E a gente vê que na COP os países não chegam a bater o martelo e falar, não, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Não, é sempre memorandos. Não, a gente vai tentar produzir energia sustentável e vamos ver, vamos marcar. Parece brasileiro que quando se encontra no meio da rua e mente pra outra pessoa falando, não, vamos marcar aquele churrasco. Os governos de todo o mundo tá sendo cada vez mais perigoso a cada ano que passa com o aquecimento global, e os países se encontram como se fossem dois brasileiros, não vão marcar, não. Um dia a gente para de usar petróleo, vamos marcar. Vamos marcar que um dia, não, um dia a gente para. Calma aí, não é hoje, 2030. Daí na próxima COP vai para 2035. Daí na próxima COP para 2040. Daí depois vai ter uma hora que não deu pra parar, é isso. E a gente vai ter que viver nas consequências. A gente tem um termo, uma palestra do Mário Sérgio Cortella. Depois, se você quiser pesquisar esse conteúdo aí, pesquisa também. A Criança em Seu Mundo. É uma palestra de 2000, se eu não me engano, mas que é muito atual, que ele fala sobre sobre o estado da criança e do ensino de adolescentes nesse século de tecnologia que é o século XXI, né? Que ele fala que nós somos a primeira geração
está assaltando o futuro. Esse termo que ele usa. Nós estamos assaltando o futuro. No sentido de que o quê? Ele fala que a geração dos pais dele era a geração que cresceu com a criação e com a pedagogia de que o mundo e o Brasil era os países do futuro. Que eles cresceram muito naquela noção, né, do século passado de que a tecnologia ia ajudar a gente, a tecnologia ia ajudar todos os nossos problemas. Mas o que acontece? Depois disso, a geração do meio e do final do século passado começa a ser a geração que começa a assaltar o futuro. No sentido de que a gente tem todo o conhecimento do mundo e nós estamos construindo o mundo da maneira errada. Quando eu falo mundo, estou falando economia, sociedade, política e tudo mais. E essas consequências vão ter os seus frutos colhidos para o futuro. Por exemplo, a gente está vivendo uma onda de calor, mas a gente consegue sobreviver. Mas, por exemplo, daqui 100 anos a gente pode estar falando sobre ter um deserto no meio do Brasil. E eu não vou estar vivo, você não vai estar vivo. Mas os nossos filhos e os nossos netos vão estar vivos. E vão ter que viver com o fato de que existe um deserto no meio do Brasil. Tá ligado? Que não era pra existir. Que era pra ser caatinga. Que era pra ser um terreno super produtivo, que tem seus problemas de seca, mas muita gente às vezes esquece que caatinga não é só aquele recorte estereotipado da novela das 8 da Globo. É um bioma que tem muita produção, sim, também. Apesar de ter vários problemas na vida das pessoas, principalmente dos retirantes e tudo mais. Mas daqui 100 anos a galera vai ter que viver com a questão de que tem um deserto no meio do Brasil. De que tem certas plantas que não dá pra produzir mais alimento. De que animais foram extintos. De que temporadas de 40 graus Celsius são normais. De que a vida fica cada vez mais difícil de ser existida. E não que de novo, não é discurso de final do mundo. É discurso do que estava acontecendo. Eu tô falando sobre o deserto Eu tô falando sobre o deserto aqui no futuro. Há 50 anos atrás tinha pessoa falando sobre onda de calor. E sobre tufão no Brasil. O que tá acontecendo em 2023? Onda de calor e tufão no Brasil. A pessoa não tava falando, os cientistas de 40, 50 anos atrás, não tava querendo falar que o mundo ia acabar. Tava falando que ia acontecer. E aconteceu. Não é normal, no dezembro de 2023 no Brasil, eu tô em regiões que estão a 40 graus Celsius. E vai acontecer. Então isso que é assaltar o futuro. Nós estamos assaltando as perspectivas do futuro das próximas gerações. Enquanto país, a gente não tá chegando num acordo. Então só não vamos marcar, vamos marcar. Não, vamos marcar. Vamos marcar de parar de usar combustível fóssil. Eu tô rindo de nervoso. Mas é isso. Conclusão é essa. E a gente chega nessa conclusão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu engajamento. Desculpa qualquer coisa. Relaxa, o mundo não vai acabar de um dia para outro. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar com medo, tá tudo bem. Deixe seu comentário. Se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Agradeço muito pela atenção. Até o próximo vídeo e